Mas a verdade é que a gente vende desde que a gente nasce. Não é uma questão de opção, é uma questão de sobrevivência. E não necessariamente envolve o dinheiro, é um intercâmbio, é uma troca. Sempre. Vender é resolver o problema de alguém. Seja muito bem-vindo ao Na ProaCast, o podcast para médicos que querem transformar o seu conhecimento em autoridade e construir um consultório sustentável e crescer também no consultório, no digital, de forma ética e sem perder o propósito da medicina. E hoje a gente vai falar sobre um tema que muitos médicos evitam, mas que ajuda muito no nosso futuro da carreira, que é sobre vendas. A gente vai falar sobre que vender é diferente de empurrar, preço, valor, técnica e manipulação. E no imaginário do médico, vender ainda soa como algo errado, insistente, quase como que cobrar algo incompatível com o cuidado. E para hoje eu recebo um grande convidado, especialista em vendas, Jean Sintra. Ele é empresário, palestrante, especialista em vendas, atendimento e comportamento do consumidor. Com mais de 15 anos de experiência, ele construiu uma trajetória unindo prática, estratégia e comunicação acessível. Além de empresas e eventos, o Jean ficou conhecido por um trabalho muito pé no chão, que é acompanhar vendedores em situações reais de venda nas ruas e transformar isso em aprendizado direto e humano. Ele também é fundador da Dreams Intercâmbios, empresa que ajudou milhares de brasileiros a viverem experiências internacionais e usa essa vivência empreendedora para inspirar profissionais a venderem com mais propósito, verdade e conexão. Jean, bem-vindo! Ô, Andréia, muito prazer estar aqui. Eu realmente sou apaixonado por vendas. Eu sempre digo que sempre em toda relação tem alguém vendendo e outro comprando. Sempre a relação é essa. E eu trocar essa ideia, mostrar que isso também é realidade no meio médico, é um prazer. Minha esposa é médica, eu converso com ela todo dia, diz, você precisa se vender melhor, você precisa vender melhor. É necessário vender. É o que eu sempre falo. Quem melhor vende, melhor recebe. Em relação a tudo. O ser humano que sabe vender, recebe mais do que vale. E Jean vai trazer justamente que venda não é sobre empurrar, a diferença entre preço e valor. A gente pode sim vender mantendo a ética e como mantendo o nosso propósito dentro da medicina. Vocês vão ver que hoje o podcast vai ser assim de alta energia, sem precisar de um cafezinho, porque Jean já tem a energia. Estou aqui com minha aguinha. Não bebo café não, mas estou aqui com minha aguinha. Então se preparem para aprender muito por aí nesse podcast. Então, Jean, vamos começar agora. Quando você define venda, qual é a diferença entre vender e convencer uma pessoa? Vamos lá. Eu sempre digo, tem uma frase que eu adoro, que eu digo o seguinte, vender é resolver o problema de alguém, certo? Se tu estás com um problema e tu precisa solucionar esse problema, tu que vai atrás da solução. Eu não preciso te convencer nada. A única questão é o seguinte, se eu consigo resolver o teu problema, tu já está convencida que tu tem um problema e que tu precisa de solução. Eu só preciso te mostrar que eu sou a solução do teu problema, que eu tenho a solução do teu problema. Quem se convenceu foi tu que tinha um problema. Então, assim, vender, eu repito muito isso e falo isso sempre, quem me acompanha nas redes sociais, vender é resolver o problema de alguém. Convencer, eu posso convencer alguém de fazer algo até que não é o problema dele, que até que não é a solução. E aí que mora a diferença. Vender é resolver, convencer é você induzir a alguma coisa, que necessariamente não é a solução de um problema. Convencer, às vezes, pode ser um pouco de manipulação. Sem sombra E de dúvidas. tentar empurrar essa solução para a pessoa que, às vezes, nem está pronto. Ou que nem tem clareza disso. E, às vezes, convencer, a palavra convencer, você pode sair até um pouquinho, como eu posso dizer, de forma mal interpretada, porque você pode induzir a pessoa a querer algo para te beneficiar. E o que eu acho que é justamente ao contrário. O papel do vendedor é facilitar e beneficiar a vida do cliente, a vida do comprador. Isso para mim que é vender, sabe? Se a gente for pegar no dicionário, vender é o ato de trocar, né? Vem de vendetta, né? Acho que é do grego, do latim, que é o seguinte, é o ato de você entregar algo e receber algo. E isso vai no campo de tudo, de ideias, de produtos,
de tudo. E quando alguém tem o interesse de ter algo, é porque precisa daquilo para alguma coisa. Então, um bom vendedor, você que usou a palavra ética, um vendedor que se usa da ética, ele não pode querer oferecer algo, mostrar aquilo como solução para beneficiar a si próprio e não um cliente. E uma das coisas que eu falo muito dentro da medicina, porque a gente que é médico tem um tabu grande com vendas, porque sempre foi a medicina um sacerdócio, de que a gente se formou para poder ajudar as pessoas. Lógico. Mas você não oferecer o que você faz, você está omitindo uma ajuda. Sem sombra de E é dúvidas. isso, né? E você também tem que ser remunerado por isso. Lógico. É como eu falei, né? É a gente resolver o problema de alguém. Se você perguntar para todo mundo que está nos escutando, para todo mundo que te vê diariamente, tudinho, todo mundo tem um problema que precisa ser sanado. E o médico pode sanar o problema de muita gente. Só que se ele não deixar isso claro, a pessoa nem vai identificar que o médico pode sanar o problema dele. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, Andréa. Você já comeu ovo de galinha? Todos os dias. Todos os dias. E ovo de pata? Já comeu? Não. Comeu. Tu sabia que o ovo de pata é tão nutritivo e é até maior que o ovo de galinha? É, Sabia disso? sabia que era maior, E mas por que a gente não come ovo de pata? não sei. Porque a galinha, quando põe um ovo, ela faz o maior estardalhaço. Ela grita, todo mundo sabe, a patinha faz quietinha, entendeu? A galinha se vende melhor, entendeu? A pata fica calada, põe um ovo na dela, fica caladinha. A galinha não. A galinha grita para todo mundo, acho que se vendeu melhor, não é não? Então, o médico, ele precisa se vender também. Ele precisa saber, ele precisa deixar claro para os seus pacientes que ele é solucionador de problema e que ele pode ajudar o paciente. Eu acho que a proposta, quando a gente junta a venda e ética, é o seguinte: eu sou a pessoa que vou resolver. Tu precisa de mim e eu vou dar minhas horas para ti, para tu poder fazer isso. E aí tem a troca, é justo, é legal. Você não oferecer o seu produto é injusto com uma pessoa que precisa de ajuda e injusto com você, porque você também não está disseminando conhecimento. E algo que eu digo assim, Jean, qual é o custo da pessoa de não ser atendido por um médico que seja bom, que seja ético, que seja competente? Vai pagar muito mais caro. Muito mais caro. Perder a paz, perder a saúde. Aí eu digo para os meus alunos da mentoria Proa, porque eu tenho uma mentoria, eu digo, qual é o custo dessa pessoa? Então, você não oferecer o que você faz, o custo é muito maior. Sim. Então, é ético que você ofereça o que você faz, que você ofereça paz, segurança, competência para essa pessoa que está precisando. Lógico, Por lógico. isso que a venda dentro da medicina pode ser ética e pode ser justa. E deve ser, e deve ser. Veja, o tempo todo a gente está vendendo. O tempo todo. Deixa eu lhe perguntar, Andréa. Eu sempre gosto de fazer essa brincadeirinha. Desde quando você vende? Agora me pegou. Não, aí desde que eu sou médica, eu acredito. Eu não vendi antes. Não vendia antes, né? É. Vou lhe fazer outra pergunta agora. Eu tô para ser pai, né? É, Você sabe disso. agora, quase. Quase eu agora. A gente segura tava um com medo até de não menino, fazer o podcast aqui. Porque segura um menino pro menino chegar. eu disse até pra minha esposa, disse, princesa, deixa aí guardadinho, segura a pelve pro menino não nascer, tá certo? E o seguinte, quando meu filho nascer, vai ser Gianluca, eu sou Giancarlo, ele vai ser Gianluca. Nos primeiros dias de gravidez, dois pais, né, pai e mãe de marinheiro de primeira viagem, quando ele começar a chorar, o que você acha que minha esposa vai fazer? Quando ele começar a chorar à noite, seja o que for, vai dar leite. É. Vai dar peito, Aham. correto? E se for só uma coceirinha no dedo? Ela não sabe. Mas o que acontece? O ato dele chorar, ele já está vendendo uma ideia que precisa de ajuda. Minha esposa pensa que é peito. Então o bebê está chorando e está vendendo a ideia que precisa da mãe naquele momento. Esse é o primeiro ponto. Quando a gente vai começar a namorar, meu primeiro beijo de boca, entendeu? Eu cheguei na menina e falei, olha, meu nome é Jean, eu não tenho cheiro de asa, eu não tenho chulé, eu não tenho nada disso. Sou um cara interessante. Eu tô me vendendo para ela. Já fez entrevista de emprego alguma vez, Andréa? Já. Eu sou da área de administração, então tem muito emprego, né? Muita vaga de emprego, de estágio, essas coisas. E uma das coisas que eu achava mais engraçada era quando perguntavam para um dos participantes: qual é o seu maior defeito? Aí o rapaz falava: ser perfeccionista demais, né? Eu digo, onde é que isso é defeito? Mas por quê? É o exagero em se vender. E qual é a grande conclusão disso? Você falou que vendia desde quando você é médica, mas a verdade é que a gente vende desde que a gente nasce. Vender não é uma questão de opção, é uma questão de sobrevivência. Quem vende melhor, prospera mais. É fato. A gente tá vendo. O bebê, Gianluca, já está vendendo a ideia que precisa da mãe. Ele já vai vender a ideia que ele precisa paquerar, precisa namorar, vai se vender para alguém. Ele já vai precisar da ideia
de vender ele para poder conseguir um emprego. O tempo todo a gente está vendendo, só que uns fazem melhor que os outros. Se você pegar a Apple, o grande gênio da computação era o sócio de Steve Jobs. Steve Jobs era o grande vendedor. E quem é que leva todos os louros da Apple? É o Steve Jobs. Porque as pessoas que melhor sabem vender têm mais chance de prosperar. Então, vender não é uma questão de opção, é uma questão de sobrevivência. E não necessariamente envolve o dinheiro, é um intercâmbio, é uma troca, Sempre. né? E você falou agora, desde quando eu vendo, eu voltei, acredita, antes de eu passar, quando eu passei no vestibular, eu passei 6 meses, porque foi segunda entrada, eu passei 6 meses e eu disse, eu não vou ficar sem fazer nada. Eu vou trabalhar nesses 6 meses Que e legal. depois eu entro na faculdade. E sabe onde é que eu fui trabalhar? Aonde? Na Caixa Econômica Federal, atendendo as pessoas para poder ajudar. Era chamada de Azulzinha na época. Conheço. Atendente. E a gente tinha meta de vender também capitalização. Eu vendia, batia Olha a aí. meta. Eu digo, eu nem lembrava que eu tinha Ah, feito mas com uma isso. simpatia dessa, não tem como desconfiar que não batia a Eu meta. bati a meta, não lembrava. Tá E vendo? você me fez voltar, que eu tive contato com vendas, eu acreditava que funcionava, que as pessoas iriam se beneficiar. Hoje a gente sabe que capitalização não é Sim, legal, mas na época eu acreditava que era legal para as pessoas, exato. que elas economizavam dinheiro. E você realmente acreditava? Eu acreditava. Então você fez uma venda para você mesmo, que era um negócio bacana. Isso, porque Entendeu? senão eu não venderia. Exato. A primeira venda é sempre da gente com a gente mesmo. Talvez a grande dificuldade de um médico que tenha dificuldade de vender é porque ele não vendeu para si. Esse é o primeiro exercício. A primeira venda a ser feita é para si mesmo. Depois fica tudo mais fácil. Eu tenho certeza que, como é que se diz? Quando eu fui falar com minha esposa, eu sabia que eu era a melhor opção para ela. Eu só tive que mostrar isso para ela. A gente tá junto há 11 anos quase, entendeu? Eu sabia qual era a melhor opção para ela. Então, eu digo, eu vou oferecer para ela, vou mostrar o que eu tenho de melhor, entendeu? O que é que eu fazia? A gente ia para um restaurante, aí eu dizia, vou ali no banheiro. Aí pagava a conta escondido, isso logo no início, pagava a conta escondido, aí dizia pro garçom, olha, tu vai chegar lá, quando tu chegar, tu vai dizer, olha, para o casal, Jean e Valesca, aqui sai de graça. Ela já sabia que era eu brincando, entendeu? Mas ela achava o máximo, o tempo todo eu tava naquela conquista que é o quê? Eu tava me vendendo, olha, se tu ficar comigo eu posso ser nem o mais rico, mas diversão não vai faltar, entendeu? Diversão não vai faltar. E ela gostava de rir. Eu digo, eu acho que eu tenho a solução dos problemas dela. Fazer rir eu sei, entendeu? Então, assim, é isso. O pessoal que não tem namorado ou namorada, já escuta aí o Jean. Tá vendo? Hit, o conselheiro amoroso, né, de Will Smith. Já pega a dica, já pagar antes a conta, já... É brincadeiras. Então, assim, a gente tem que vender pra si. A gente vai vendendo pra si e aí fica mais fácil pra vender. Tu falaste da capitalização, pô, tu acreditava que aquilo era bacana. E aí vem a questão da ética. 2003, faz tempo. faz tempo. E eu acreditava que eles iriam, assim, não iriam juntar o dinheiro, iriam concorrer a prêmio, Mas é uma proposta legal. Eu acreditava mesmo. Exato. 2003 faz tempo, eu não tinha esse conhecimento todo de 2003. finanças. Mas eu vendia e não era desconfortável para mim. Tá vendo? Se tornou desconfortável depois que eu me tornei médica, acredita? Mas agora já não é mais. Não, porque eu entendo que vender é você trazer a solução para aquela pessoa. Eu sempre falo assim, eu tenho uma secretária que a gente faz a questão do alinhamento dos agendamentos. Eu digo, que pena que esse paciente não fez o agendamento. E às vezes o custo pode ser muito alto de internar. Às vezes tem paciente que não faz e interna, ou tem outro problema. Teve um paciente que é do Rio de Janeiro, que tinha passado por 4 médicos diferentes, a família toda desgastada. E eu disse, e quando chegou até mim, consegui resolver. Eu digo, que bom, eu peço sempre a Deus para me dar sabedoria dentro do que eu faço, mas eu consegui trazer paz para essa família. Então, qual é o preço da paz, da saúde? Você não vendeu consulta. Não. É isso. Essa para mim é a grande chave da questão. Tu não vendeu consulta, tu vendeu paz. E qual é o preço da paz, como você falou? Uhum. Foi essa chave que virou para mim, Jean. Mas é isso, é muito mais fácil. Só que, lógico, o cérebro ele tem que ser reprogramado o tempo todo. Você tem que mostrar, o cérebro ele aprende por repetição, né? Você estuda, você vai colocando em prática, vai ficando uma coisa suave, vai ficando, poxa, faz sentido. E aí quando você vê os resultados, quando você faz um trabalho massa, quando você faz um trabalho legal e você vê os resultados, é sensacional. Eu não tenho ideia, eu não falo nem dos trabalhos de praia, mas assim,
eu não consigo mensurar, porque já foi tanta gente que conseguiu um emprego melhor. Eu trabalho com intercâmbio, né? Eu tenho uma empresa de intercâmbio, que conseguiu um emprego melhor porque fala inglês hoje, que conseguiu um namorado, uma namorada, porque consegue falar a língua global e consegue paquerar no mundo inteiro, tá entendendo? Cada um teve uma proposta quando se propôs a viajar, aprender um novo idioma, e assim a gente vai mudando vidas. A gente vai mudando vidas. Caro é comida estragada. É aquilo que tu come e não vale a pena. Tu tá entendendo? Verdade. Caro é isso. Isso é caro. O resto a gente vai saber se é minha prioridade, se eu vejo valor, se eu enxergo valor. Sabe o que eu acho difícil na venda? É quando, por exemplo, a gente é muito vendedor e a gente tem aquele estigma de que vendedor é chato. E eles têm metas para poder bater. Então, quando a venda vira uma meta a ser batida, ele pode confundir essa questão de bater uma meta e não solucionar a pessoa, não solucionar o problema da pessoa, porque ele precisa. Entende? Então, como que uma pessoa que está, por exemplo, um médico que está dentro do consultório, um consultório vazio, então, ou um vendedor, de uma forma geral, porque eu estou falando de vendas, mas se aplica a todas as áreas. Todo mundo é vendedor. Então, como que ele pode neutralizar essa questão do que ele precisa vender e solucionar a dor do outro mentalmente? Existe alguma forma, existe algum erro comum que as pessoas cometem quando eles confundem isso? Vamos lá. Eu adoro contar história, né? Eu sempre faço uma relação. Conta. Eu adoro fazer uma relação. Você vai saber mais do que eu. Isso para mim é uma frase pronta, mas que eu criei uma reflexão muito grande com isso. Que eu quero... Tem uma frase que era o seguinte: 28 dias para um ser humano morrer de fome. 3 a 4 dias para morrer de sede. 3 a 4 minutos para morrer com falta de ar. 3 segundos para morrer afogado de desespero. Né? O que eu quero dizer, o que mata é o desespero. Isso. Se você sabe nadar, por que você morre afogado? Porque bate o desespero e você se desespera e não sabe como agir. E aí a gente vai buscando a parte mais instintiva do cérebro para poder tentar reagir daquela forma. É o que todo mundo fala. Se alguém estiver se afogando, não vai ajudar, porque ele vai te afogar também. E é verdade. E quem é que está apto a salvar o outro? É o bombeiro, porque o bombeiro sabe como fazer. Ele treina aquilo todos os dias, tem que pegar por trás, porque se você pegar pela frente, a pessoa quando está se afogando, vai puxando. Vai puxando, porque aquilo é o desespero. Então é uma atitude quase que irracional. Ele não está ali com o intuito de afundar o outro também, de matar o outro. Mas o desespero faz isso, e é a mesma coisa. Quando você está desesperado por um número, você às vezes você age sem ter o foco de querer ajudar a pessoa. Sabe? E o desespero, esse é o grande problema do vendedor. O desespero, a insegurança fede. Tem cheiro. Tem cheiro. E o cara do outro lado, ele sente. O cara do outro lado, ele sente. E quando sente, ele termina tendo aquele repúdio. Sabe? Quer repelir aquilo ali, quer expulsar aquilo ali. Então, a grande questão é a famosa respiração de 5 segundinhos mesmo. Sabe? Respira 5 segundos e vai, poxa, eu não posso me desesperar. Porque o desespero causa resultados que não são bons para ninguém. Para ninguém. O vendedor que age de forma genuína, com a intenção de ajudar de verdade, nunca vai faltar cliente na porta. Eu tenho certeza disso. Se não for daquela empresa X que ele trabalha, vai de outra. Porque o cliente fideliza muito mais com a pessoa do que a marca, quando se tem esse contato. Caso contrário, na área médica, aquele médico que era de um consultório X e vai para um consultório Y, leva um monte de paciente. Por quê? Porque o paciente está fidelizado àquele médico, não só àquela marca. O melhor dos mundos é quando a gente consegue fazer os dois. Que o ambiente dentro da empresa seja interessantíssimo, seja legal, né? Mas o cliente, ele fideliza na pessoa. E quando a gente é genuíno, quando a gente explica, quando a gente mostra que a solução é bacana, o cliente compra sem a gente precisar insistir. Só que na maioria das vezes, muitos vendedores, muitos médicos não fazem questão de contar a história. Não fazem questão de se conectar. Eu já cheguei em consultório, lógico, vou falar no caso de emergência, que foi assim mesmo. O cara chegou, botou no meu ouvido, botou no meu ouvido otite, bezetacil. Foi só assim. Foi esse o contato de 5 segundos. Poxa, aí eu vou entrar numa mazela muito maior, que é tipo, quanto está recebendo, enfim. Não quero entrar nesse detalhe, eu só estou falando que foi uma experiência que eu tive, que eu disse claramente a pessoa não estava querendo estar ali. E com isso, reverbera que eu digo, eu não volto lá. Eu não vou procurar nem esse médico se um dia
eu tiver precisando de uma ajuda dele, eu vou em outro, sabe? Então, assim, o médico, o vendedor, que consegue se colocar no lugar e dizer, eu vou entrar aqui para poder resolver o problema, do outro lado, da mesma forma que sente insegurança, ele também sente que é legítimo, que a pessoa quer ajudar. E a gente adora comprar com quem quer ajudar. Deixa eu te perguntar, tu já fosse num shopping, dizer, eita, eu vou querer uma roupa tal, tu vai numa loja, tu é super bem atendida, a roupa não é exatamente aquilo que tu queria. Aí tu diz, caramba, eu vou ter que comprar alguma coisa só para poder ajudar na meta dessa vendedora. Eu gostei tanto dela que eu vou comprar para poder ajudar. É gatilho de reciprocidade. É o gatilho. A roupa não é nem ideal, mas tu quer devolver a assistência que tu teve de alguma forma, sabe? Aí eu te pergunto, essa pessoa precisa dizer, olha, bora, se eu conseguir isso, vai ser assim para poder bater a meta. Não, ela te conquistou de outra forma. Se tu não quer usar os recursos que não são legais, entrega o melhor, que tu vai receber o melhor. Eu acredito piamente nisso. E venda é confiança. 100%. Você precisa confiar no que você faz para você entregar para o outro. E neutraliza. Eu aprendi muito, Jean, com esse passar do tempo, entrando em mentoria, pagando mentoria, fazendo a minha própria mentoria também. Porque quando a gente pensa, eu já pensei assim, nossa, esse paciente está me pagando e está pagando um valor que não é barato, uma consulta, né? Mas eu não penso muito mais no valor que ele pagou, eu penso o quanto que eu consigo ajudar essa pessoa, o máximo que eu puder, independente do quanto que ela me pagou, sabe? Não é o preço em si. Eu não posso ficar pensando, não, eu vou entregar porque ele me pagou isso. Eu tenho que pensar que eu entrego porque eu vou ajudar verdadeiramente. E aí você entrou na questão do médico que é mal remunerado. Então, quando ele é mal remunerado, ele vai estar naquela sensação, nossa, eu não vou conseguir entregar o meu melhor, mas ele poderia entregar o melhor se ele não tivesse exausto, se ele não tivesse com tantas contas para pagar, com tantas obrigações, com tantos lugares para poder ir, sabe? Então eu sempre falo assim, que a gente possa ter satisfação profissional no que a gente faz. Eu vejo você com muita verdade onde você faz. Tanto é que eu te conheci no Instagram e vejo você no seu trabalho assim incrível no Instagram, na praia, com pessoas, um trabalho social também. Então eu vejo o que você faz realmente e você tem paixão pelo que faz. Isso é muito bonito de se ver. E quando a gente fala assim de venda, Jean, a gente vem muito a objeção de não, o medo de receber um não. E a gente estava até conversando um pouquinho antes sobre esse não. Conta para você, você já teve esse receio do não? Como que você trabalhou isso na sua mente? Como que você trabalha isso com as pessoas que você treina também, desse medo do não dentro de uma venda? Vamos lá. Tu até, pegando só um ganchinho, tu até falou da parte que já fez mentorias, da importância. Eu sempre digo, né? A teoria sem a prática é só um livro. Só são palavras. E a prática sem a teoria na busca da excelência é sorte. É sorte. Tem que buscar se capacitar. Tem que buscar se capacitar o tempo todo. A gente tem que buscar. Porque veja, se tu diz, não, mas eu sei fazer. Aí tu veio e tu dá um tiro certo e foi sorte. Foi sorte. Se tu não está estudando para poder entender aquilo, é o que eu digo. A teoria sem a prática é só livros. A prática sem a teoria pode alcançar a excelência, mas vai ser uma tacada de sorte. E por que eu estou dizendo isso? Porque num dos meus estudos, eu descobri que a coragem não é a ausência de medo. A coragem é ir com medo mesmo. De qualquer forma, não existe ausência de medo. O medo é algo biológico, é algo fisiológico. Não, tem uma partezinha, você sabe mais do que eu sou só um estudante, não sou nem expert em neurociência, eu amo neurociência, mas sou só um estudante. Existe uma região no cérebro chamada amígdala, né, que não é a amígdala daqui que todo mundo pensa, né? É uma amígdala cerebral, que ela, desde a época primitiva, do cérebro primitivo, do início da humanidade, ela joga um sinal de alerta. Ela joga um sinal de atenção. E você acha que o cérebro vai diferenciar se é um leão ou se é um cliente que tu tem medo? Não. Quando ele percebe que tu tem medo, ele joga o alerta. Então, a reação é a mesma se tiver um leão ou um cliente, sabe? E aí que entra a parte da coragem. A gente tem que ir com medo mesmo. E o cérebro, de tanto você fazer, o que ele tinha medo antes, a amígdala diz, não tem perigo aí. A região do cérebro diz, não tem perigo, pode ir.
E aí vai fazendo. Tem outra frase que é fake, essa frase é em inglês. Fake until you make it. Finja até tornar verdade. Essa é a verdade. Se você tem medo e você dá asa para esse medo ao ponto de não querer tentar vencer esse medo, você vai ter esse medo pro resto da vida. Sabe? Então, qual é a primeira questão? A primeira questão é o seguinte. Quando a gente faz aquela primeira venda, aquilo que eu falei no início. A primeira venda é pra gente. O meu produto é massa. Andréia, eu me vendi pra ti. Eu sou da área de vendas. Tu me conheceu como vendedor de camarão na rua, por mais que eu tenha uma empresa de intercâmbio. Eu te mostrei que eu sou uma excelente opção pra tu aqui no podcast. Eu te mostrei que um menino que vende na praia no Instagram, que ajuda os outros vendendo na praia, pode falar para médico de jaleco. Entendeu? E aí, o que é que acontece? Primeira coisa eu digo, caramba, minha forma de falar de vendas é legal. Ela precisa, nesse assunto, ela precisa mais de mim do que eu dela. Entendeu? Então, eu já me botei... Então, por que eu vou ter medo de falar contigo se eu sei que tu precisa mais de mim do que eu de tu, nesse ponto? Da mesma forma, vou falar da minha esposa, que é oftalmologista. Por que ela vai ter medo de oferecer um valor de uma cirurgia de catarata para uma pessoa que está quase cega, certo? E ela tem a chance de fazer ele enxergar o mundo novamente. Pô, se eu fosse cego, eu vendia tudo que eu tinha, porque com o conhecimento que eu tenho, eu conquisto tudo de novo. Tu tá entendendo? Eu só quero voltar à visão. Então, o que ela oferecer ali, dentro de um preço justo, dentro da ética, tudinho, ela está ajudando alguém. E aí, se a pessoa diz, não quero, que pena, vai continuar ficando sem enxergar. Não que ela vai dizer isso pro cliente, mas estou falando na cabeça dela. Então, no final, ela está ajudando e o pensamento dela é o seguinte, cara, ele que não quis me ajuda, uma pena. E por que a gente vai ter medo, tá certo, de uma recusa onde você precisa menos do que da pessoa? Então, o medo vai sumindo a partir daí. E aí a outra frase que eu digo, que é uma outra situação que eu digo, que é o seguinte, o não do vendedor tem que ser a gasolina, certo? Tem que ser a gasolina. O não é o que tem que dizer assim, caramba. Aí eu vou sair um pouco mais do meio médico e vou mais para uma venda mais, por exemplo, mais pesada, quando a gente fala de seguros, dessas coisas que dá para puxar para o meio médico também. Sobretudo quando o médico ele tenta fazer tráfego pago na internet, tem as comunicações lá, as conversas, tudo, e aí vai levando não, atrás de não, atrás de não, atrás de não. Aí diz, caramba, se ele disser, não, o mercado tá ruim. Não, pô, o que é que eu tenho que fazer para levar um sim? A venda é um funil. 100 falam com você, 100 falam com vocês, 50 vai continuar o processo, 10 negociam, 1 fecha. Beleza, minha proporção é 1 para 10. Eu tô levando 99 em 1, 99 não. Imagina se eu me frustro com esse não. Se eu me frustro, eu vou parar de trabalhar, porque é 99 para 1. Então, o que acontece? Pô, tô levando não. O que é que eu posso fazer para poder levar mais sim? Eu tenho que arrumar uma forma de atendimento, criar um fluxo melhor para poder essa proporção de 1 para 100 virar 5 para 100. E aí tu começa a levar mais sim. E quando isso começa a acontecer, quando tu começa a levar mais sim, os não já não te abalam mais. Sabe por quê? Porque tu tá cheio de moral. E quando tu tá cheio de moral, é mais fácil. E quando tu tá com mais cliente dentro da base, com mais paciente, os nãos já não te prejudicam nos resultados. Então a primeira coisa, que é aquilo que eu estava falando, é reprogramar o cérebro para saber que o não, tá certo? Não pode mexer, num caso, gerar um caso de alerta para a gente. O não é simplesmente um não. Agora, por que eu estou levando não e como é que eu faço para levar um sim? Estuda. A gente tem que ser resiliente. Vendedor precisa de resiliência. E como todo mundo é vendedor, inclusive o médico, ele precisa ter resiliência. Poxa, o que é que eu posso fazer para poder levar mais sim? Ajusta o pitch, mostra realmente como pode descobrir a dor e como soluciona a dor, e aí começa a surgir mais sim. Mas enquanto isso, ele tem que se preparar para o não. Tem que se preparar para o não, para ir atrás do sim. O não é super normal. Como é que eu faço? Eu, desde novinho, eu já sou acostumado a levar não. Eu sempre vou atrás do sim. Eu levo não, vou atrás da humilhação, entendeu? Para depois chegar ao sim. É isso. O não pode me abalar. Para uma pessoa que é obstinada, o não pode me abalar. Eu fiquei 10 meses com minha esposa, ficando com ela para começar a namorar, entendeu? Aí eu deixei ela de lado uma vez, aí eu vi ela num lugar com outro boyzinho, eu disse, eu vou perder, eu vou atrás, entendeu? Tô com medo. Fiquei. Aí eu digo, eu vou atrás do meu sim, ela diz, agora é tarde demais. Eu digo, não, a gente pode começar a nossa história agora, entendeu? E vai.
Não é isso? A gente vê, o não pode abalar. Algo que você falou que para a gente pontuar aqui para as pessoas é entender que a pessoa precisa muito mais da gente do Sem que a dúvida. gente precisa dela. Então, Sim. a venda não pode ser desespero. Você não precisa fazer um estardalhaço também para poder vender. Você precisa, claro. Dentro de uma venda existe você chamar a atenção da pessoa, existem diversas Lógico. formas de chamar a atenção. Quando você falou da história da galinha, eu achei interessante, porque eu lembro da feira, né? Na feira, quem Sim. grita mais alto Mas é verdade. mas não necessariamente precisa disso. Existe alguma forma da gente conseguir chamar a atenção sem necessariamente. Porque o médico é um perfil diferente, né? Então, existe alguma forma da gente chamar a atenção e dentro de uma venda você vende intercâmbio, que é um ticket maior, Bem alto. bem alto. Então, como que você entende essa forma, a venda em diferentes ambientes, em diferentes formatos? No high ticket, que é um intercâmbio, high ticket é um ticket mais alto, gente, é um Isso. valor mais alto. E no low ticket, que é na praia. Então, de que forma que a gente pode chamar a atenção das pessoas? Vamos lá. A lógica da venda, para mim, independente do valor, do preço, a lógica da venda é a mesma. Para mim, não muda um vendedor de camarão e um médico que vai vender algum acompanhamento, eu que vou vender intercâmbio, a lógica é a mesma. A gente tem que encantar o cliente, descobrir a dor e solucionar. Eu divido isso, eu tenho até um treinamento online que eu faço bem curto, esse eu tenho 2 treinamentos, mas um desses que é bem curto, que é PDS, que eu chamo Primeiro Contato, Descoberta da Dor e Solução da Dor, certo? Esse é o primeiro, essa é a primeira ideia de divisão, né? Quando tu fala chamar atenção, eu entendo de 2 formas. Eu entendo chamar atenção do primeiro contato, e eu entendo chamar atenção durante a execução do serviço, certo? Essa parte de chamar atenção, André, para mim é uma das partes mais importantes. Como você me conheceu no Instagram, hoje eu tô com 370 mil seguidores. Hoje no dia 23 de janeiro, né? Hoje é 23. 23. Isso. Eu comecei em janeiro de 2025 com 9.200 seguidores, mais ou menos. Janeiro de 2025. Então, assim, de um ano para cá, eu cresci basicamente 361 mil seguidores, certo? Toda vez, e eu não boto valor, não boto dinheiro Não no, bota tráfego. não boto tráfego pago. E qual é a grande coisa que eu penso dentro dos meus vídeos que vem chamando a atenção de muita gente? E graças a Deus eu venho conseguindo várias visualizações. Eu faço um vídeo todo pensando toda na estrutura da venda, mas eu gasto muito tempo no gancho. O gancho são os primeiros 5 segundos, que para mim é como eu vou chamar a atenção do, vou usar até uma palavra mais cringe, mais antiga, internauta, né? Hoje em dia não se fala mais isso. Não fala Internauta. mais, não. Entreguei o buraco que eu tenho aqui na minha cabeça, viu? Que é a idade. Então é o seguinte, mas da pessoa que está assistindo o Instagram, o YouTube, seja o que for, é o gancho. Mas como é que o médico vai fazer isso? Se for no Instagram, da mesma forma, o gancho vai contar de qualquer forma. Mas eu acho que para poder fidelizar o cliente, porque, por exemplo, vocês têm a consulta que a pessoa vai às vezes por plano de saúde ou pago, e tem os serviços que vocês podem vender, seja de um acompanhamento, seja de alguma cirurgia que vai se fazer, tudinho que se precisa. Eu acho que a primeira coisa, no meu ponto de vista, para poder ter mais resultado com isso, é o que eu fazia e que eu faço, né? Que eu ainda vendo intercâmbio hoje menos devido às programações de palestra, de treinamentos de vendas que eu dou. Mas que eu sempre fiz. Eu sempre fui muito genuíno, André. Eu sempre chamei a atenção dos meus clientes com a sinceridade. Eu sou cidadão italiano. E quando eu morei na Inglaterra, foi na Inglaterra que eu conheci o dono de uma escola de inglês e ele me chamou para representar aqui no Brasil. Isso é um assunto para outro podcast, porque é bem longo. É como eu tinha Tá 20, convidado para o próximo. eu tinha 20 anos de idade quando eu voltei da Inglaterra e com 21 eu abri minha empresa, eu não tinha nem terminado a faculdade ainda, né? Mas por que eu estou dizendo isso? Porque eu tinha cidadania italiana e eu simplesmente fui para a Inglaterra. Eu não fui com curso de inglês, eu não fui com intercâmbio, eu fui lá para poder aprender inglês porque eu tinha levado um não da Red Bull aqui. Para tu ver como eu tratava com os meus nãos. Eu levei um não da Red Bull e eu disse, eu vou atrás do meu sim. Eu vou voltar e vou falar inglês na Red Bull porque era o que eu queria, sabe? E fui lá para a Inglaterra e eu fui com a cidadania italiana que eu podia trabalhar. E quando muita gente chegava, Jean, eu quero um intercâmbio, eu sou cidadão europeu, eu dizia, por que tu quer um intercâmbio? Não, eu quero para poder morar fora. Eu dizia, sendo muito honesto, se teu interesse é só morar fora, tu não precisa nem pagar um intercâmbio, porque tu é cidadão europeu. Europeu pode morar na Europa sem precisar de visto.
Tu não precisa estar vinculado a um curso de idiomas como o brasileiro precisa estar vinculado a um curso. Eu dizia, se tu quiser vender, eu vou vender. Mas se o teu interesse é só para poder viajar, tu não precisa comprar. Agora, o que é que eu acho interessante? Se tu vai estar lá, tu quer conviver lá, tu quer morar lá, tu não saber o inglês é um pecado, tu perde muita oportunidade. Talvez valha a pena. Mas tu não precisa do inglês para ter um visto, diferente do brasileiro. E aí, quando o cliente via aquilo, ele dizia, caramba, esse vendedor não está fazendo questão de me vender. Mas não é isso. É porque eu foco no problema. Eu foco em como resolver esse problema. O problema dele, ele queria ir para a Europa para poder viajar. E ele pensava que ele precisava de um visto. Ele não precisa porque ele é cidadão europeu, assim como eu sou. E a gente não precisa. E quando eu digo isso, sabe o que é que acontece, Andréa? Ele diz, Jean, eu não vou nem comprar porque realmente eu não preciso. Mas eu vou indicar. E eu comecei a ganhar muito cliente. Por quê? Porque ele indicava. E aí o que é que acontece? Era assim que eu chamava atenção. Com a verdade. Era assim que eu chamava atenção. Eu focava tanto em solucionar a bronca dos outros que eu conseguia chamar a atenção. Agora, quando a gente fala, mas eu quero chamar a atenção para trazer o cliente, aí a gente vai ter que ir para a estratégia de marketing, de prospecção, que é o que eu fiz dentro das minhas redes sociais. Que aí eu posso até explicar também que eu não tenho pudor nenhum em falar isso, pelo contrário, eu quero que todo mundo consiga prosperar. Eu acho que essa é a ideia e o mercado é muito grande. O que eu faço é diferente. O que eu faço é muito diferente. O que fiz chamar a atenção de muita gente é porque eu fiz algo diferente. E se eu mostrar para todo mundo que dá para fazer coisas diferentes, e aí fica tudo mais fácil. Agora, como um médico pode chamar a atenção? Imagina, por exemplo, eu vi um colega meu que fez uma cirurgia recentemente, com 30 e poucos anos, de blefaroplastia. Uhum. Eu, sinceramente, eu não via necessidade. Eu não sei se alguém empurrou para ele fazer, dizendo que era preventivo, porque nem existe essa cirurgia preventiva, mas foi dito. E o que acontece é o seguinte, poxa, será que a pessoa se importou? Agora, lógico, se ele dissesse, não, eu queria fazer porque eu me incomodo. Tudo bem, eu também não entrei nesse detalhe com ele. Mas eu quero dizer, um médico que fez isso, que indicou, só para poder ter uma renda extra, é puro desespero. Sabe por quê? Porque esse paciente, futuramente, quando conversar com alguém, vai dizer, não existe isso. Viu que gastou dinheiro à toa, ele perdeu. Ele perdeu. Ó, tinha uma senhorinha que vende lá na praia, que ela falou uma frase, é melhor perder 10 mil reais que um cliente na praia. Ela disse isso pra mim, eu achei sensacional. Sabe? E é exatamente esse o lema. Se o médico foi... Veja, eu não tô nem dizendo o nome nem nada, claro, porque eu não sei se foi ele que queria fazer ou se foi o médico que induziu. Se o médico faz isso, ele tem os dias contados. E sabe o que é que vai acontecer, André? Depois vai dizer que o mercado tá ruim. Mas não é o mercado que tá ruim. Não é, infelizmente não é. É ele que não sabe se posicionar e vender a verdade. Exato. E realmente resolver o problema do outro e não se desesperar com o bolso dele. Exatamente. Porque uma hora... Rapaz, veja, eu vou falar um pouquinho aqui da minha fé, mas é rápido. Eu divido minhas contas com Deus. Entendeu? Quando eu tô apertado, eu digo, Deus, divide comigo aí. O homem tem muito saldo. Entendeu? É saldo demais, pô. E dá a solução. E vai pensando e vai ajudando. Diversão tem aqui também na Proeste. Deus, o dinheiro do cara é muito bom, de Deus. Eu divido as contas com ele tudinho. Quando tô apertado, Deus, tu vai resolver. E vai. Agora, eu resolver o meu problema para prejudicar o outro. Você não se sustenta. Eu sempre digo, não adianta, porque a reputação da gente, a gente não consegue comprar e demora anos para construir e um segundo para poder cair. Exatamente, Andréa. Então, não se sustenta. Eu estou no digital desde 2021 e vendendo cursos para médicos do Brasil, da América Latina. Uma das coisas que eu sempre prezei, eu falo para os meus filhos, eu tenho 2 filhos, tenho um marido. Que legal. Eu digo, eu sempre prezei pela satisfação dos médicos que me acompanham, porque assim, é um compromisso que a gente tem com a pessoa que confiou esse conhecimento e que a gente não pode, eu digo, eu tenho um nome a zelar. Antes de tudo, eu sou médica. Fantástico. E eu sempre quis ser médica. Que legal. Então, eu não vou botar meu nome a perder, entendeu? Tá certíssimo. Tá certíssimo, é isso mesmo. Como o médico pode chamar a atenção, Andréa? Primeiro, se for para as redes sociais, caprichar num gancho para poder atrair cliente e para poder manter o cliente e conseguir mais cliente de indicação é fazendo uma boa consulta. Boa. Eu acho que essa é a melhor forma, sendo honesto. Servir. Se a gente não serve para servir, não serve para viver.
Bom, aí, gente, se a gente não serve para servir, não serve para viver. É isso aí. Fantástico, é Tem isso um mesmo. propósito e tem um legado. Jean, sobre preço, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Como que a pessoa destrava em relação a preço? Porque às vezes você fala do high ticket dentro de um intercâmbio. Claro que quem vai fazer um intercâmbio às vezes quer conseguir um emprego melhor, conseguir uma situação econômica melhor. Mas às vezes o vendedor que está lá, às vezes nem ganha um valor para poder vender um intercâmbio disso. Então, como que quebra, às vezes, essa barreira de um preço para um vendedor, para um médico também que vai vender uma cirurgia de catarata, que às vezes a gente não pode julgar o bolso do outro. Uma das coisas que eu aprendi. Não Isso. pode. Então, como que vende essa barreira do preço? Vamos Me lá. diga. Barreira do preço. Vou completar com uma frase que tu falaste, que tu dissesse assim: a gente não pode julgar pelo bolso do outro, certo? Eu tenho uma frase que eu falo pro pessoal, eu digo, olha, nem todo cliente, fala até brincando, é liso igual a você ou é rico igual a você. Porque a gente não sabe, o vendedor ele tem lá uma posição social, uma situação financeira que nem sempre é a mesma do comprador. Pode ser mais ou pode ser menos. Depende do serviço que você está vendendo, certo? E aí, por exemplo, se o vendedor tem mais restrições com preço na hora de um intercâmbio, que eu vou citar um exemplo, depois eu vou citar com um exemplo médico também. E ele diz assim, ó, não, se eu fosse tu, eu ia para essa escola que ela é mais barata. Mas às vezes o cliente nem perguntou pela escola mais barata. Ele está botando as dores deles para o cliente, certo? Então já está errado aí. Vai deixar de vender. Ele vai dizer para mim, como gestor dele, vai dizer não, o cliente não tem dinheiro, não quis essa escola. Aí o cliente foi em outra agência, fechou com a escola mais cara. E aí eu digo para o vendedor, por que ele fechou com a escola mais cara? Porque ele é doido. Não. Não houve uma qualificação. E aí eu vou chegar na parte de preço, André. No PDS, que eu falo que é aquele meu sistema de venda, o primeiro contato é o P, o D é a descoberta da dor. Quando você começa a entender a dor do cliente, tá certo? Você vai verificar o quanto que ele está disposto para adquirir aquilo e o quanto ele está disposto financeiramente para adquirir aquilo. Uma pessoa que está comprando uma casa, essa casa custa 100 mil reais ou tem a opção de 263 vezes de 950 reais. Eu te pergunto, qual é o mais caro? Aí tu vai dizer, ó, se a gente multiplicar 263 vezes 950, vai dar aproximadamente 250 mil reais. É 150 mil reais mais caro do que os 100 mil reais se ele pagar à vista. Só que qual é a realidade? A maioria dos brasileiros não tem 100 mil reais à vista. A maioria dos brasileiros não tem 100 mil reais disponível. Só que a maioria dos brasileiros podem pagar 950 reais por mês. E aí eu digo, qual é mais caro? Mais caro é 100 mil reais. Entendeu? É aquilo que eu não posso fazer, é aquilo que eu não enxergo o valor. Mas 263 vezes, mesmo sabendo que eu vou pagar 2 casas e meia ao invés de uma, eu vou fazer. Então, um vendedor às vezes deixa de oferecer porque diz, caramba, não faz sentido oferecer 250 mil reais quando a casa vale 100. E aí perde a venda. Só que 263 vezes de 950 faz muito sentido pro cara. Talvez pro vendedor não, que entende um pouquinho de finanças, tudinho, vê que não faz sentido. Para ele faz. E a realidade quando se fala de preço é que ninguém quer pagar o mais barato. Ninguém quer pagar o mais barato, essa é a verdade. Porque o pessoal compra aquelas bolsas de preços altíssimos da Louis Vuitton. Por quê? Se eu te disser aqui, olha, eu tenho um carro aqui para tu. Um de 50 mil e um de 20 mil. Tu pode escolher, tu vai querer qual? O de 50 que eu devito e não Tá deve vendo? Porque tu não ser quer o mais bom. barato. Porque não deve ser bom. Pronto, o de 20 é o mais... Ninguém quer o mais barato. Carro. Tu tá entendendo? A realidade é que todo mundo quer o preço mais alto porque associa a qualidade. E todo mundo está disposto a se desgastar um pouquinho mais financeiramente ou de trabalho para ter algo melhor. Certo? Só que a maioria das vezes o medo é do vendedor, é do médico de oferecer isso. O medo não é do cliente. Tu tem o teu serviço. Hoje, graças a Deus, eu tô com uma agenda bem cheia de palestra. Graças ao bom Deus, até engraçado, porque um ano eu não tinha, entendeu? Hoje eu tenho.
E, assim, eu mando o meu preço. Porque eu penso, eu vou me deslocar da minha casa, meu filho vai nascer agora, eu tenho uma palestra dia 19. E eu falei, olha, o preço é esse, meu filho vai estar com dias, eu vou sair daqui de casa, tudinho. Quer? Não, massa. A minha palestra entrega. Se tu não quer, não tem problema. E me pagaram. E me pagaram o preço que eu queria. Agora imagina se eu baixasse o preço só porque há um ano atrás eu não tinha essa agenda mais cheia. Então, assim, o medo é muito mais do vendedor. Eu vejo no mundo de catarata, que é da minha esposa, o pessoal faz, tu tá disposto a pagar X mil reais a mais para ter uma lente que é melhor, que vai corrigir o teu grau, além da catarata, além disso, além daquilo. Tô disposto. Tô disposto. Aí tem outro vendedor que não oferece e não faz a venda. E eu lhe mostrei. Se você quiser um carro de 20 mil e 50 mil, você escolheu de 50 mil. Ninguém quer o mais barato. Como é que a gente vê que tem vários médicos que cobram preços altíssimos, que estão com a agenda cheia e as pessoas estão na fila esperando, e tem aqueles com um preço mais barato, certo? Que não tem nem fila, está disponível e está reclamando dizendo que o mercado está ruim. Aí vai falar mal do outro médico, sabe? Mas por quê? Porque talvez as pessoas não estão enxergando valor. Se você entrega, o seu preço é justo. Se você entrega algo que é legal, o seu preço é justo. O acordado não é nem caro nem barato, simplesmente o acordado. Se tu vai fazer um plano, certo, geriátrico, para minha mãe, para mim não posso nem dizer minha mãe, que minha mãe é super nova, viu? É. Ela disse, A sua avó, seus avós. Para minha mãe, poxa, se vai melhorar a qualidade de vida da minha mãe, se vai melhorar a qualidade de vida do meu pai, poxa, eu tô disposto a pagar qualquer coisa. Eu só tô aqui por causa deles. Eu só tô aqui, minha mãe me deu a melhor escola, eu fui para a Inglaterra, eu morei nos Estados Unidos. Tu tá entendendo? Essa capacidade de se comunicar, eu aprendi junto com ela, com meu pai. Eu não vou dar, eu com condição financeira, eu tiro até um pouco do feijão preto lá de casa, deixo só o feijão branco, entendeu? Mas qual é o bom? É dar o melhor para minha mãe. E se não for contigo, Andréia, se tu tiver vergonha de dizer, eu vou com outro, mas eu quero o melhor. Se tu não se vende como o melhor, eu vou pegar com o melhor. Eu vou pegar o melhor. Apple, o iPhone, é o mais barato? Não, mas todo mundo quer o Apple. O pessoal às vezes vende o arroz e o feijão por 5 dias, fica sem comer, tomando só água com bolacha creme crack para comprar o Apple. Não é. Ninguém quer o mais barato, não. Se você não valorizar o seu produto, o seu serviço, as pessoas não vão valorizar. Então bata no peito, se você entrega aquilo, lógico que você vai ter que ir construindo, e tem a lei da oferta e do mercado. É o que eu estou lhe dizendo. Há 1 ano e meio atrás, minha palestra era de graça. Alguns lugares eu já paguei para fazer, entendeu? Hoje eu cobro mais. Mas por quê? Porque eu estava construindo o nome, eu estava construindo o mercado. Hoje, quando diz vai ter a palestra de Jean, várias pessoas vão. Tu tá entendendo? Entendi. Antes, quem é Jean? Deixa eu me apresentar, entendeu? E passa de graça. Exato. Até você construir o caminho que você construiu, que é um fenômeno que é apoteótico. Oh, glória. Que continue assim. Amém. Porque ninguém chega assim, ninguém não. É muito difícil você chegar da forma como você chegou em 1 ano, para crescer no Instagram, para poder ter toda essa consistência e toda essa confiança das pessoas. Porque você me vendeu confiança quando eu vi o seu perfil. Verdade. Eu vi verdade em você e a gente se conectou. Falou da esposa médica, eu digo, olha, então ele vai compreender quais são as dores que a gente vive enquanto médicos, e eu espero que você que esteja escutando a gente, que você consiga aproveitar e ir quebrando essa mentalidade de que a gente não pode vender uma consulta, de que a gente não pode vender o que a gente faz de melhor para as pessoas. Então, quebrar a mentalidade é algo que aos poucos, a gente falou da influência do ambiente ainda há pouco, antes da gente começar, e eu queria saber, falando de influência de ambiente, Jean, o vendedor precisa ter um carisma. E se todos nós vendemos, eu sei, você é super carismático. Obrigado. Mas conta, quem não tem esse carisma, tem jeito? Vamos lá. Não vou dizer que igual o seu, mas assim, quem não é tão carismático assim? Vamos lá, André. O que é que você acha? Isso é até um assunto polêmico na minha casa, viu? Eu e minha esposa, quando eu falo de algumas coisas de estímulo e tal. Eu acredito muito mais no estímulo do que na personalidade, que há de vinda já quando você nasce, né? Existe o fator genético, sem sombra de dúvidas.
Porém, eu acho que o meio e as nossas ações são muito mais determinantes para o que vamos ser e o que somos. Lógico, eu desde criança eu fui estimulado a isso. Meu pai é uma pessoa com um humor fora de série. Eu sou filho de 2 vendedores, tá certo? Os dois literalmente vendedores mesmo. Meu pai, ele é extremamente carismático. Minha mãe também, mas o meu pai eu acho que ainda é um pouco mais. Mas os dois são muito sorridentes, né? Meu pai, então eu já via isso. Meu pai não acorda de mau humor. Meu pai é que acordava a gente para ir para a escola de manhã, né? E ele sempre acordava sorrindo. E eu fui pegando isso. Eu fui fazendo e eu fui forçando com o tempo sem nem perceber. E aí entra aquela frase que eu disse, finja até tornar verdade. Quando me perguntam, eu não sei se eu lhe respondi assim na primeira vez, Jean, como é que você está? Eu sempre respondo a mesma coisa, sempre bem. Eu não me lembro a última vez que eu estava ruim. Entendeu? Eu sempre digo isso. Eu não me lembro a última vez que eu estava ruim. Eu só tenho um motivo para agradecer. Eu só tenho um motivo para agradecer. Eu vou ser pai, que é a minha grande realização. Eu quero 4, como eu te falei. Ela não escuta. Rapaz, mas eu convenço, eu vendo para ela todo dia essa ideia. Sei até nomes. Entendeu? Então, assim, eu quero... Eu tô aqui, eu tenho 2 pernas, 2 braços, e mesmo se eu não tivesse, eu ia encontrar felicidade diante do que eu tinha. Eu sempre fui muito, não é acomodado, mas eu sou muito conformado com minha situação. Sempre quero coisa melhor, mas sou feliz por tudo, agradeço todo dia. O que é que isso tem a ver com venda, com carisma? Tem a ver tudo. Tem uma frase que é assim, a frase minha esposa odeia, eu ainda falando isso no podcast médico que eu vou falar. Você disse que era bem de leve, convívio, até suvaqueira pega. Entendeu? Minha esposa não, fica retada. Ah, mas isso sou eu, sou autêntico. Eu fui dar uma palestra agora em Goiânia, numa dos maiores palcos de vendas que tem do Brasil. Aí eu falei pro pessoal, olha, a primeira coisa que vocês vão saber é que vocês não vão escutar Tiago, vocês vão escutar Tiago e vão escutar alguns vice. Entendeu? Assim, isso sou eu. Isso sou eu. Eu não vou ficar fazendo palestra de São Paulo falando ti. Não, pô, é o meu sotaque, pô. Nós vivemos no Brasil, que é regionalismo, e a minha forma de pensar, certo? Mas aí o que é que eu quero dizer com isso? Que o convívio, assim, as coisas, as energias que a gente emana, as energias que a gente passa, é suficiente para poder mudar o ambiente, para poder mudar a energia. Eu não sei se todo podcast é com essas gargalhadas assim, mas eu consegui trazer um pouco. Então, assim, o que eu quero dizer, nós somos capazes disso. E se só nós somos capazes de alterar o humor do outro, se a gente é capaz de alterar a forma que o outro te responder, nós somos capazes de alterar o nosso também. Então, se ao invés da gente acordar chateado, tudinho a gente acordar, pra quem gosta de uma música, eu boto um pagodinho, menos é mais, entendeu? Boto lá duzão, que eu adoro. Eu já acordo assim, caramba, meu dia vai ser massa. Meu dia... E aí as coisas vão acontecendo. As coisas vão acontecendo. Só que vai ter um dia, Andreia, que isso não vai ser mais forçado. Isso simplesmente a chave virou. A chave virou. Quando tu começar a agradecer mais do que reclamar, a chave virou. Virou. Eu já disse até pra minha esposa, olha, eu tolero tudo. Eu só não tolero negatividade. Eu só espero negatividade com exame de doença, que eu quero que seja negativo. Entendeu? Mas o resto, a gente tem que pensar positivo. E assim, de verdade, se faz isso, é o que eu estava te falando da energia, imagina, tu estás lá, tu recebe um paciente e tu consegue emanar energia positiva. Como é que o paciente vai... O que é que, deixa eu contar uma história rapidinho, eu não sei se a gente está ultrapassando o horário. Faltam só 10 minutos, mas conta. Mas vai ser 1 minutinho, eu vou tentar encolher, vou sintetizar. Vai. Eu trabalhei como call center da TI. Eu trabalhei naquela parte que todo mundo odeia, que é de cancelamento. Nossa, todo mundo liga para cancelar. Foi meu primeiro emprego com 18 anos. Ah. Né? Eu nem precisava financeiramente. Minha mãe dizia, não tem para quê, vai estudar para concurso. Eu digo, eu quero meu dinheirinho. Eu sempre quis. Desde novinho, 14 anos, eu vendo coisa. E aí o seguinte, quando eu atendia assim, bom dia, Giancarlo, com quem eu falo, por gentileza? Mudava o sotaque que eles pediam, o sotaque neutro, né? Até hoje eu não sei o que é isso. Aí o que é que acontece? Aí eu dizia... Pedro, vamos dizer que era Pedro. Pedro, a partir de agora, eu vou resolver o teu problema, eu não vou passar para ninguém. Mas você já é a terceira pessoa, terceira e última, Pedro. Eu vou resolver o teu problema. Aí a pessoa dizia, caramba, eu tô com uma pessoa que vai resolver. Todo mundo gosta de falar com quem resolve. Tu concorda? E eu com aquele humor maravilhoso. A pessoa estava cheia de problema. Pronto para brigar comigo, para discutir, que a gente liga meio enfurecido. Só que de outro lado você recebe uma pessoa super sorridente. E aí eu ficava 1 minuto só nessa felicidade. A pessoa estava lá do meu lado já. Ela percebeu que eu era aliado dela.
Ah, Jean, tu é super carismático. Não é estratégia. É estratégia. Só que terminou sendo o meu jeito. Virou o meu jeito. Eu sempre fui sorridente, sempre fui sorridente. Mas ao passar, cada passar do ano, fico mais carismático ainda. Por Você quê? treinou. Treinei bastante, mesmo que inconsciente. Mas tive um estímulo dos meus pais, do meu pai, sobretudo, que nunca foi um cara que acordou de mau humor. Ele só ficava brabo quando eu fazia besteira. Aí me batia, né, de vez em quando. Devia fazer um bocado Mas de nunca bateu pra besteira. doer, não. Era só pra assustar, sabe? Fazia o barulho com o cinto, dava um medo danado. Então, aquele barulho, tô doido pra fazer o barulho do cinto. Aí o seguinte, mas assim, então eu tive esse estímulo e depois eu fui percebendo que isso resultava em bons frutos. Aí o que é que acontecia? Eu disse, eu vou fazer. Se eu tenho um resultado positivo, é a recompensa. Eu vou fazendo. E hoje, eu tenho ciência disso, eu não tô me achando nem nada, mas eu treinei tanto que até eu me considero uma pessoa muito carismática. Você é demais. Óbvio. Mas por quê? Porque a gente faz todo dia. Faz todo dia. E isso é um treino. Isso é um treino. Minha esposa está cada vez mais leve. Eu estou cada vez mais disciplinado com ela, porque ela é extremamente disciplinada. Ela é minha admiração em disciplina. Ela está com 9 meses, 39 semanas e vai treinar todo dia. Hoje foi de 5h45 da manhã. Nossa. Tu tá entendendo? A mulher grávida, tudinho, tá cansada, tem os hormônios, e ela vai. Eu aprendo com ela disciplina, treino disciplina com ela, e ela treina um pouquinho mais de carisma comigo. Que inclusive os pais dela, ela tá cada vez mais carisma. E tá. Então assim, nós somos capazes de mudar o meio, nós somos capazes de mudar. Não é talento, não é dom, é prática. Boa. Então, falando de carisma, fala assim para o pessoal, quando vier a frustração e a tristeza, qual é a reprogramação que eles podem fazer assim de exercício que você fez? Se tem alguma dica que eles podem fazer? Tem uma dica assim. É como eu sempre. Eu vou até repetir um pouquinho, que é o seguinte: é enxergar as coisas positivas. Enxergar as coisas positivas. Eu vou te dar um exemplo primeiro histórico. Não sei se você já leu a Bíblia, se gosta, Já. na parte de Davi e Golias, certo? Davi era o pequenininho, e volto a dizer, eu não estou falando aqui de religião, eu estou falando de história. Davi era o pequenininho, tá certo? Que enfrentou Golias, o gigante. O povo de Israel, quando viu Golias, disse, ele é muito grande, não tem como derrubar. Davi usava um estilinguezinho, uma funda, ele é muito grande, não tem como errar o alvo. Cada ponto de vista é visto de um ponto. Então, diante de uma frustração, sabe, sempre tem um ponto positivo. E ainda continuando na história de Davi e Golias, Andréia, se a gente for olhar do ponto de vista religioso, Deus, que é todo poderoso, certo? Ele podia simplesmente ter pego a coroa e ter feito Davi rei, quando Saul era rei, que era o antigo rei de Israel. Mas não. Ele não deu a coroa para Davi. Ele podia fazer isso se ele é todo poderoso. Ele deu o maior desafio de Davi, que foi Golias. E foi diante do grande desafio que Davi se tornou rei. Então são diante das nossas maiores frustrações que a gente tem que pensar, essa pode ser a minha oportunidade de virar o rei. Essa pode ser a minha oportunidade de virar a chave. Tá entendendo? Então, por exemplo, eu tenho uma amiga que há 5 meses atrás, ela já tinha dado, 5 meses não, uns 7, 8 meses atrás já tinha dado como era uma pessoa não fértil. E sabe o que é que aconteceu, Andréa? Ela engravidou. Milagre, estatística, não importa. Eu não vou discutir a questão de religião aqui. E agora, pouco, ela descobriu que o filho era incompatível com a vida. Mas sabe o que é interessante, Andréa? Que é o que eu disse para ela. Falei o seguinte, sabe o que é mais interessante? Há 8 meses atrás tu não podia nem engravidar. Tu engravidou. Então não existe certeza que não possa mudar. Não existe situação ruim que não possa mudar. Porque 8 meses atrás tu estava chorando porque tu não conseguia engravidar. E tu conseguiu engravidar. E agora tu já sabe que tu não é infértil. Se tu teve a chance de ter um filho, tu pode ter a chance de ter um segundo. Cada ponto de vista é visto de um ponto. Um pessimista, ele vê uma calamidade em cada oportunidade. Um otimista, ele vê uma oportunidade em cada calamidade. Então é isso. É enxergar a oportunidade em cada calamidade. Nossa, que lição que a gente escutou aqui. E quando você falou assim de enxergar a oportunidade, eu sempre vejo, olha, tem um desafio, tem uma dificuldade, o que é que eu posso aprender com isso? E eu tinha várias situações, já tive algumas situações e eu disse, bom, agora a gente fechou a porta, mas a janela vai ser aberta. E eu não sei o que é que espera daqui para frente.
mas eu vou enfrentar e eu tenho condições de fazer, de ir atrás. Porque tem gente que diz, eu tenho medo de perder o que eu tenho. Tá, mas você não consegue construir outros caminhos, não? É sobre isso. É Exatamente. sobre isso. É exatamente E isso sobre isso. mudou muito a minha vida quando eu mudei de empresa. Enfim, eu tinha uma equipe de marketing, mudei de equipe e foi super desafiador. Mas quando eu vim, eu disse, vou fazer e vou e não vai ter quem me impeça. Porque E o conhecimento está aqui. Exatamente. O conhecimento está aqui comigo. Tudo Então, parece impossível até que a gente faça, né? exatamente. A gente está chegando nos minutos Ô, finais, Jean. rapaz. Olha, o pessoal que ficou aqui até aqui no final, já se inscreve no canal da gente, já segue, já compartilha com o médico, porque realmente precisa, esse conhecimento precisa disseminar o Brasil inteiro, porque tem muita coisa valiosa aqui. Eu estou chegando aqui no final do NaProAcast. Vai ter outro, viu? Já Com que você certeza. deixou a deixa. Deixa, a já gente deixa vai, o sem convite sombra de pro dúvidas. próximo. Então, eu queria saber de você uma mensagem que você pode deixar para o médico, seja um livro, seja uma frase, algo nesse sentido sobre a vida, sobre essa positividade que você traz, porque você tem uma energia assim incrível que contagia e é verdade mesmo, assim. Coisa A boa. gente está se conectando agora pessoalmente pela primeira vez e eu já sinto isso, eu sou muito sensitiva, né? E, enfim, e tem verdade aqui no Jean. Então, uma mensagem, um livro, algo que você possa ensinar aqui para as pessoas, para a gente poder concluir. Rapaz, se eu puder dizer, sobretudo para aquelas pessoas que estão com frustração, eu sempre digo assim uma frase que parece pessimista, mas é muito otimista. Não tem nada tão ruim que não possa piorar. Então, nossa situação não é tão ruim. Entendeu? Nossa situação nunca é tão ruim. A gente sempre tenta ver o lado mais negativo. Mas se eu puder falar, já que a gente tocou tanto do assunto de vendas assim, é para o pessoal não esquecer aquilo que eu bati muito. O ser humano que sabe se vender recebe mais do que vale. Entendeu? Então, assim, a gente poder se comunicar, a gente saber vender, né? Parafraseando René Descartes, que é aquele filósofo que ele falou, eu penso, logo existo. Eu digo, eu vendo, logo existo. Entendeu? Vender não é uma questão de opção. É uma questão de sobrevivência. Então, assim, para aqueles médicos que têm vergonha, que tipo assim, diz, não, não queria ser vendedor. Para você ter sucesso, você precisa vender. Você precisa... E não tem nada, não tem nenhuma frustração que faça parar um bom vendedor. E é como eu falei, nossa situação, nossos problemas são muito pequenos quando a gente começa a enxergar o do outro. Vamos para frente que tudo é possível. Se a gente for ver várias histórias, né? Tudo é possível. Se eu puder indicar um livro que eu gosto muito, se alguém quiser, de técnica de venda, que eu li recentemente, aí é bem técnico mesmo, mas assim, muito legal, é O Segredo do Lobo, Os Segredos do Lobo, que é do Lobo do Wall Street. Eu gosto muito. E é algo preparado para aquelas pessoas que realmente querem vender toda a profissão. Obrigada, Jean, por transformar esse lugar de vendas em algo humano, em algo que a gente pensa em verdade, em conexão e não em engano, porque vender não é enganar, não é empurrar, é a gente oferecer o melhor pelo outro. E antes que a gente encerre, eu queria que você dissesse o seu contato, onde as pessoas podem te encontrar nas redes sociais. Depois eu quero saber da tua trajetória da rede social, porque realmente é assim... Terminou que a gente conversou tanto e nem falamos, né? Mas a gente vai ter um outro podcast, não tem problema não. Eu lhe falei que eu falava muito. Já dá pra ver na rede social. Meu Instagram é Gian Sintra, com G de garrafa e I de índio, certo? Porque todo mundo fala Jean. É Gian, G-I-A-N, e Sintra com C, certo? Eu tenho um canal no YouTube também, Gian Sintra, o cara de vendas, né? E é isso, eu tô lá todos os dias fazendo conteúdos de vendas, né? Trazendo conteúdos aí de motivação também. Eu acho que é isso. Gente, sigam o Jean, porque assim, se você não aprender sobre vendas, você já vai se divertir muito lá. Coisa boa. Mesmo que você não queira saber sobre vendas, já vale a pena, porque é muito interessante. Ele chega na praia, ele vai conversando com o pessoal, vai ensinando, é muito legal. Já olha lá o canal dele, porque vale a pena para você se divertir. Então, para você que ouviu até aqui, se esse episódio do NaProAcast te ajudou a pensar na sua carreira com mais estratégia e menos improviso, segue o NaProAcast e já ativa as notificações. E compartilha também com o médico que merece destravar nas vendas e ajudar cada vez mais pessoas. Te vejo no próximo episódio.